Olá, queridas alunas, queridos alunos da pedagogia. Retomaremos o nosso trabalho, as nossas aulas, nessa semana a partir do tema Educação Popular. Nós já falamos, né, em outras aulas sobre a relação desse saber do povo, o quanto é importante o saber, não é, comunitário, e esse saber também está dentro das escolas, está no contexto escolar. A educação popular, quando falamos em educação popular, nós lembramos que ela vem das camadas populares, mas ela não surge do nada, não é? É claro que nós somos seres humanos e nós somos animais racionais, então, num certo tempo, né, se a gente trouxer o contexto histórico, a gente vai perceber que nós, seres humanos, começamos a produzir conhecimento. Se nós entrarmos um pouquinho lá no finalzinho da pré-história, no período neolítico, até o ano 10.000 a.C., mais ou menos ali de 15.000 a 10.000 a.C., nós sabemos que a partir daquele momento há realmente um saber agora mais ligado à comunidade, porque nós temos as nossas primeiras tribos. Quando falamos do período neolítico, lembramos que os seres humanos passaram a partir daquele momento a não ser mais nômades, mas ser sedentários. Então passaram a ser sedentários. Isso fez toda a diferença, porque há uma organização social agora, e eles vão conduzir essa organização social através de regras, mas essas regras vão nascer do cerne dessas comunidades, não é? Tendo em vista o que era certo e errado para eles, uma organização econômica também, para que eles pudessem produzir, não é? E pudessem ter sua própria subsistência após a Revolução Agrícola, que foi importantíssima também para o nosso desenvolvimento, o desenvolvimento humano e até o desenvolvimento do saber. É isso que eu quero pontuar primeiro. Nós temos um saber que vem do povo, que é o chamado saber popular. E nós temos um saber depois que é um saber um pouco mais técnico, não é? É um saber um pouco mais técnico de algo que eles começaram a desenvolver. Mas isso não quer dizer que esse saber mais técnico sobrepõe em todos os momentos o saber popular. O saber popular é muito importante, porque esse saber técnico vai nascer, não é, da comunidade, vai nascer dos próprios seres humanos, das experiências que os seres humanos fazem, tá, nesse contexto. E esse saber técnico que existe depois é o chamado saber erudito. Então nós pontuamos primeiro esses dois saberes, o surgimento desses dois saberes. O saber no cerne daquelas primeiras comunidades tribais, tá? O saber popular, não é, que nós somos aprendendo com o decorrer do tempo, vivendo, não é, presenciando, desenvolvendo, sentindo, como eu já falei para vocês, o chão, não é? Então, cada um tem a sua realidade, através dessas realidades foram sendo desenvolvidos esses saberes, os saberes populares. O saber erudito, ele tem muito a ver com a Revolução Agrícola, como eu disse. Até a expansão, não é, dessa relação do trabalho, tá? Então, a partir ali do pastoreio, essas tribos se organizam em aldeias e começam a desenvolver também técnicas agrícolas. E a partir de um momento, não foram todas as pessoas que passaram a adquirir para ela essas técnicas. E essas técnicas ficaram nas mãos apenas de alguns. E aí nós temos o saber erudito. E esse saber erudito já nessas tribos não foi passado, não é, de uma forma fraterna para a comunidade. Porque eles perceberam que a partir daquele saber erudito eles poderiam controlar aquela comunidade. E hoje ainda há essa relação. A relação de que o saber erudito, o saber científico, ele é importante, ele é muito importante. Mas esse saber científico, ele tem uma raiz. Essa raiz é a popular, é o saber do povo, não é? Não estou falando de crença, tá, pessoal? Apenas de crenças. Não estou falando de coisas ligadas a esse sentido. Mas o saber do povo, não é, que foi transformando o saber popular em erudito num certo momento, né? Então o povo desenvolveu esse saber e hoje nós temos muitas técnicas relacionadas a isso. E aí eu puxo o gancho da importância da educação popular, da valorização dessa educação popular,
que está presente a todo momento no nosso dia a dia. E está presente na escola também. Quando nós falamos em educação popular, nós temos uma definição muito boa de Carlos Brandão, que é a seguinte: a produção de um saber popular se dá, pois, em direção oposta àquela que muitos imaginam ser a verdadeira. Não existiu primeiro um saber científico, tecnológico, artístico, religioso, sábio e erudito, que, levado a escravos, servos, camponeses e pequenos artesãos, tornou-se empobrecido no saber do povo. Houve primeiro um saber de todos, que, separado e interdito, tornou-se sábio e erudito, o saber legítimo que pronuncia a verdade e que, por oposição, estabelece como popular o saber de consenso de onde se originou. Então, esse saber é um saber também legítimo e é um saber sábio. E durante toda a nossa história, nós vemos esse saber se perdendo e a valorização do saber erudito se tornando muito grande, e aí nós temos a opressão, tá? Pedagogia do Oprimido, não é que é um livro que nós estamos trabalhando nesse momento, nesse bimestre. Nós sabemos que isso tem muito a ver e teve muito a ver com a relação das escolas também, onde até hoje, se a gente pegar esse contexto social, não precisa nem falar da escola, nós sabemos que quem tem o saber científico muitas vezes acha que sabe mais do que todos, não é? E o saber popular fica abaixo. Então, através desse saber erudito, os dominadores, as classes dominantes, porque essa questão de classe vai nascer também com essa divisão do saber, não é? Então, não vai nascer essa questão de classes sociais. As pessoas que estavam numa classe mais alta lá nas primeiras tribos, é porque tinham mais saber, é porque controlavam o saber técnico da agricultura e passaram a controlar e não passavam para os outros, não é? Esse saber, essas técnicas, para controlar realmente aquela sociedade. Se percebemos hoje, isso ainda acontece, não é? Nós sabemos que as classes dominantes acham que o saber delas, por muitas vezes, é completo, não é? E não tem nada mais que agregue naquilo e passam a dominar a sociedade através desse saber. E na escola, isso aconteceu e ainda acontece também, não é? Quando o saber dos alunos não é levado em conta, né? Essa questão da opressão. Gostaria de ler também um parágrafo do livro de Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido, na página 57, para a gente se aprofundar um pouquinho mais, né, nessa questão, não é, desse saber que acabou oprimindo por muito tempo a nossa sociedade e ainda oprime. A pedagogia do oprimido, como pedagogia humanista e libertadora, terá dois momentos distintos. O primeiro, em que os oprimidos vão desvelando o mundo da opressão e vão comprometendo-se na praxis. O que seria essa praxis? A prática, com a sua transformação. Então, quem é o oprimido? Aquele que tem o saber popular, não é? E ele vai aprendendo o saber técnico, valorizando o seu saber popular, trazendo a sua realidade, não é? Trazendo a sua bagagem, nós já falamos sobre isso, tá? Então ele vai conseguir essa transformação, vai transformar essa realidade que por muitas vezes é opressora, e essa é a segunda parte. E o segundo, em que transformada a realidade opressora, esta pedagogia deixa de ser do oprimido e passa a ser a pedagogia dos homens em processo de permanente libertação. Então, a pedagogia do oprimido ela nasce da educação popular, onde Freire vai trazer essa análise muito importante, de que o oprimido, num certo momento, conduziu e conduz ainda essa relação, de um despertar, de uma libertação. E essa libertação tem muito a ver com as nossas escolas hoje também, não é? Nós temos o saber antes da escola e temos o saber teórico, não é? Esse saber que é importante e que por muito tempo as pessoas lutaram por ele na educação pública, na escola pública. Nós temos uma escola pública, entre aspas, não é? Nós sabemos que os números já não dizem mais isso, já foram bem melhores, mas, entre aspas, para todos hoje, o que foi uma evolução muito grande. Isso não foi dessa maneira durante quase toda a nossa história, a história do Brasil. Hoje nós temos uma escola que é para todos, pelo menos está na lei, não é que todos têm que acessar a escola. Nós temos a idade mínima, 4 anos,
é, já o aluno tem que estar na escola e até os 17 anos, não é? Então nós temos hoje uma lei para proteger essas camadas populares que antes não estavam na escola, que não tinham acesso a esse saber erudito, né? Hoje nós temos essa possibilidade. Foram numerosas as campanhas populares pela escola pública e gratuita no Brasil, até, não é, que chegássemos à LDB. Sindicatos, igrejas, comunidades, categorias profissionais, praticamente todos os setores sociais engajaram-se em campanhas pela extensão da escola comum a todas as crianças, adolescentes, jovens e adultos. Foi muito difícil tudo isso, não é? Por isso temos que valorizar a escola pública, porque foi muito difícil que a escola pública chegasse para todos, chegasse para a população realmente. E hoje nós temos isso. E essa população, quando falamos em população, nós lembramos que o Brasil, nos números de analfabetismo, sempre teve, por exemplo, nos anos 80, né, grande parte da população adulta, das camadas populares, era analfabeta. E aí vai surgir também uma luta popular pela educação de jovens e adultos, não é? Naquele momento que surge essa luta também. Tá ali no final da ditadura militar, a partir de 1985, com a abertura democrática, diretas já, e aí vários movimentos sociais vão surgir e outros vão ressurgir porque não tinham espaço no momento de uma ferrenha ditadura, onde ninguém tinha espaço democrático, ninguém poderia colocar o que pensava, era dizer apenas joia para tudo. Não é isso? Teve sim muita influência na nossa educação. Tá, a educação de adultos e jovens hoje também é um direito assegurado pela nossa lei. Não é? A alfabetização desses adultos, desses jovens, também é um direito assegurado pela nossa lei. A educação de jovens e adultos, que nós chamamos de EJA, é uma modalidade de ensino que perpassa todos os níveis da educação básica do país. Essa modalidade é destinada a jovens e adultos que não deram continuidade em seus estudos e para aqueles que não tiveram acesso ao ensino fundamental, médio, não é, na idade apropriada. À medida em que a escola regular, pública e gratuita deixou grande parte da população sem atendimento, numerosos indivíduos chegaram à idade adulta sem saber ler ou escrever no Brasil, mais precisamente até meados do anos de 1990. Então, essa relação, né, de jovens e adultos vai passar a ser uma prioridade, essa alfabetização, essa educação a partir dos anos 90 e após a nossa LDB, que é de 1996. E muitos são os interesses, não é, da educação popular. Então ela ainda é uma luta muito grande para que a educação chegue para todos, para que não seja uma pedagogia que apenas fique para as pessoas que têm mais poder, ou que têm mais acesso, ou que tiveram mais acesso à cultura, à educação. Então esses interesses populares, nós temos, a partir do que foi dito nos nossos itens anteriores, nós podemos chegar a alguns dos interesses populares da educação. Primeiro, que haja escola pública e gratuita para todos. Segundo, que essa escola disponha dos meios necessários, gente. Materiais, não é? Humanos, didáticos, aí que às vezes nós temos alguns problemas hoje, não é? Para que ela possa sim propiciar uma boa educação a todos, independentemente de sua origem socioeconômica. E nós sabemos que isso tem muito a ver sim com a educação, a questão socioeconômica. Os que têm mais acesso, que têm mais